Glória a Deus. Aleluia. Curve a sua cabeça. Senhor, nós queremos te dar graças por este tempo, por este Tadel. Te agradecemos, Senhor, por estarmos reunidos como igreja, a liderança da visão que o Senhor tem nos dado, Pai. Oramos para que o Senhor venha nos convencer, Senhor, o Senhor venha nos constranger a fazer aquilo que o Senhor deseja que esta igreja faça. Que a sua obra cresça e se multiplique, Pai, e que nós sejamos os instrumentos, nós queremos ser os instrumentos que o Senhor vai usar para que esse crescimento aconteça, Pai. Te apresentamos cada célula, Senhor, cada life group, meu Deus amado, cada reunião, ó Deus, que nós estamos fazendo, Senhor, através das nossas áreas, nossos setores. Senhor, oramos para que o Senhor venha abençoar esta visão, para que as nossas células, elas cresçam e se multipliquem, para que esta cidade seja alcançada pelo Senhor através dessa visão. Pai, em nome de Jesus, usa cada líder, levanta novos líderes auxiliares, levanta, Senhor, pessoas que ofereçam suas casas para começarmos uma célula, para multiplicarmos as que já estão em condições de multiplicar. A obra é do Senhor, Pai, e nós pedimos que o Senhor venha nos abençoar, para que possamos alcançar esta cidade para o Senhor, através desta visão, papai, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Queridos, nós queremos reforçar alguns avisos que foram já passados no Paz News. A nossa oração de quarta-feira, amanhã nós temos oração aqui às 12 horas, na sexta nós temos o nosso culto da vitória, mas na próxima semana nós vamos ter uma semana muito especial, diga, muito especial, irmãos. Na segunda-feira, às 19h30, nós vamos ter um clamor pela conferência, amém? Não vamos ter o culto ministerial, nós vamos ter um momento muito especial de clamor pela nossa conferência. Onde é que estão os amados que vão fazer a nossa conferência aí? Levante a sua mão, glória a Deus. Querido, se você ainda não deu o seu nome, ainda não se inscreveu, procure o seu setor, área, distrito, nos procure, porque ainda temos vagas. Tá bom? E a próxima semana vai ser uma semana muito especial. Na segunda, o clamor pela conferência. Todos os líderes, todos aqueles que fazem parte de ministério devem estar aqui para participar conosco desse momento maravilhoso, o momento que nós vamos buscar ao Senhor, para que o Senhor manifeste a sua glória na nossa conferência, que nós queremos que vai ser um divisor de águas para esta igreja em nome de Jesus. Amém? Na terça-feira nós vamos ter um super Tadel, amém? Venha com a sua camisa, a camisa do seu distrito. Eu já ia dizer, venha de camisa azul. Cadê a pastora Sandra? Que ela vai querer me pegar na saída. Venha com a camisa do seu distrito. Vamos sacudir os nossos balões. Venha com adereço, venha com o que você quiser e tiver. E vamos celebrar o Senhor juntos no nosso Tadel pré-conferência. Amém? Glória a Deus. Na quarta-feira, queridos, todas as células devem reunir na quarta-feira. Eu só estou mencionando aquilo que o seu supervisor já falou para você. Na quarta-feira nós vamos ter uma queima de fogos em toda a cidade de Monte Alegre. Amém? Então toda a célula vai comprar uma caixa de fogos, 12 tiros. Não sei muito bem como é que funciona, irmão, mas terça-feira que vem vai ter treinamento para soltar fogos. Nosso pastor Teixeira, quem entende, vai estar aqui e vai mostrar para vocês como fazer, ou como conseguir alguém que seja alguém responsável, que vai às 20 horas da quarta-feira da semana que vem, nós vamos ter a maior queima de fogos desta cidade, em nome de Jesus. Todo mundo junto às 20 horas. O pastor vai estar numa live, começando às 19h30 no nosso canal do YouTube, e quando estiver perto das 20 horas, ele vai lhe alertar. Quem puder, tiver aquela TV Smart, né? Coloque ela na sua célula, assista a live com a sua célula, e ele vai dar um alerta. Pegue os fogos que daqui a pouco a gente vai soltar. Vai ter uma contagem regressiva para que todos possam soltar os fogos ao mesmo tempo. Aí você diz, olha, irmão,
Não tem Wi-Fi lá na minha célula, não tenho TV Smart. O que eu faço? Você fica de prontidão. Quando você ouvir o primeiro pipoco, que não seja gol do Flamengo, nem de Corinthians, nem de ninguém, mas seja da célula, aí você já pega e vai para o quintal, mira na direção do céu, por favor, não solte fogos no seu vizinho, na rede elétrica, na árvore, mas mostre lá para Jesus, Jesus é para o Senhor, tá? Às 20 horas, nós vamos ter uma noite muito, muito especial, amém, queridos? Glória a Deus. Na sexta-feira à noite começa a nossa conferência e vai ser tremenda em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Mais informações, se você tiver alguma dúvida, você que encomendou sua camisa, você que fez sua inscrição, é até terça-feira que vem o pagamento das inscrições. Tá bom, queridos? E aí vai ser definido a quantidade de pessoas que vai participar da conferência e vai ser decidido se vai ser somente aqui ou se vai ser no campus e aqui, dependendo da quantidade de inscritos. Por isso é muito importante, irmãos, que você pague a sua inscrição até terça-feira que vem e veja aquelas pessoas, você que é líder na sua célula, tem irmãos que você acha que tem potencial, que precisam passar pela conferência para ser reanimado no Senhor, estimule os irmãos a fazerem as inscrições. Amém? Glória a Jesus, tudo certo? Então vamos passar para a palavra, glória a Deus. O tema da nossa palavra de hoje, e assim eu louvo muito a Deus por estar aqui de volta, podendo ministrar a palavra depois da prova, depois da luta. Estamos aqui pela misericórdia de Deus e muito feliz, porque ficamos sem sequelas e podemos falar de Jesus, amém? Glória a Jesus. O tema da mensagem é a palavra na vida do líder. O nosso líder, ele pediu que a gente seguisse, né, na mesma linha das mensagens que estão sendo pregadas, para enfatizar a importância da palavra na vida do cristão e principalmente na vida do líder. Nós somos líderes, nós somos pastores, ainda que seja de pequenos grupos, mas nós somos todos pastores. Quem não é, está a caminho de ser. Amém? Está aqui porque vai ser um em nome de Jesus. Então, Mateus 28, 19 e 20, que é o versículo que é usado como uma base para a visão que nós trabalhamos hoje, que é a grande comissão. Todo mundo conhece, quando Jesus ele diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer ou a guardar tudo o que vos tenho ordenado, e eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Jesus, nós te agradecemos por tua palavra. Espírito Santo, venha falar conosco e através de nós, papai. Oramos para que essa mensagem, Senhor, ela tenha a revelação íntima do Teu Espírito no nosso coração. E ela possa produzir frutos, Senhor, que ela venha produzir frutos nas nossas vidas, em nome de Jesus. Traga a nossa atenção para a mensagem, papai, e fale conosco, em nome de Jesus, o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Jesus disse para os seus discípulos, portanto, vão. No versículo 18, queridos, Jesus ele diz assim, foi-me dado toda, diga toda. Irmãos, todo, não deixa margem para nenhum restinho. Ele disse, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Eu estava meditando sobre isso que Jesus disse, que ele, antes dele dizer, porque a palavra portanto é uma conjunção conclusiva. A palavra, portanto, ela é uma conclusão de um raciocínio, e é mesmo que dizer, por isso, consequentemente, logo. Então ele diz, é como se ele dissesse, consequentemente, vão e façam discípulos. Ele disse, então, toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra, por isso, eu estou ordenando a vocês, vão e façam discípulos, porque eu tenho autoridade da parte do Pai para lhes enviar, amém?
E quando ele os enviou, ele já tinha dito: esses sinais vão acompanhar aos que crerem. Em meu nome expelirão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos, em meu nome vocês vão beber até qualquer veneno que derem para vocês e não lhes causará danos. Por quê? Porque eu tenho autoridade para delegar a vocês isso. Então, quando ele diz vão, ele está dizendo: a autoridade que o Pai me deu faz com que eu o delegue a vocês, que agora que eu vou subir ao Pai, que eu vou voltar para o Pai, eu estou entregando para vocês esse ministério, essa obra. Você entende quão grandioso é o que a gente faz? Você entende quão precioso e maravilhoso é o que a gente faz? Você percebe quão glorioso, quão gloriosa é essa visão? Você consegue mensurar, você consegue estabelecer valor para aquilo que a gente faz nas nossas células? Jesus, ele estava dizendo: papai me deu autoridade e eu estou voltando para casa, então eu quero entregar para vocês aquilo que eu fiz. Agora vão, como eu fiz discípulos, façam vocês também. Amém? Como eu fiz na terra, vocês agora vão fazer. O bastão está com vocês. Amém? Então, queridos, eu quero esmiuçar esse versículo. Ele disse: vão, façam discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinem a obedecer tudo o que lhes ordenei. Primeira coisa que ele disse: vão. Vão fala de movimento. Vão fala de se mexer. Vão fala de iniciativa. Eu não disse pensem, portanto, pensem no que você... Ele disse vão, está no imperativo, irmãos, é uma ordem. Vão quer dizer se mexam, quem vai sai do lugar e façam discípulos. Treinem pessoas. O que Jesus fez foi treinar pessoas, foi incutir naqueles homens, como se chama hoje a cultura do céu, foi incutir no coração daqueles homens, colocar o amor por almas. O reino dos céus é movido por amor, amém? O trabalho de Deus é movido por amor, irmãos. Diz a palavra do Senhor que Jesus está lá à margem do lago e levavam a ele muitas pessoas carentes de milagres, carentes da manifestação do Senhor, e diz que ele sentia compaixão por aquelas pessoas. Amados, a minha oração é que o Espírito Santo ele nos revele a condição espiritual das pessoas que passarem por nós, que estiverem no nosso caminho, que a gente encontre com elas, aquelas pessoas que a gente vê no dia a dia, que o Espírito Santo ele ministre no nosso coração a condição espiritual dessas pessoas. Mas ainda mais, que Ele ministre no meu e no teu coração a condição social, a necessidade da alma dessa pessoa, de uma oração, a necessidade de uma ajuda de alimento, a necessidade de um abraço, a necessidade de uma palavra, a necessidade de um conselho, a necessidade de amor, que muitas vezes a pessoa vai para a nossa célula precisando de uma palavra, precisando de um abraço, precisando de um conselho, precisando de um gesto só, que é o Espírito de Deus, Ele ministra ao nosso coração essa necessidade, e nós possamos não apenas fazer uma célula animada, mas possamos ser instrumento de Deus para abençoar vidas. Ele disse, vão, disponham-se. Na verdade, ele disse para Jonas, dispõe-te e vai até a cidade de Nínive e apregoa contra ela. E nós conhecemos a história, ele não está no esboço, mas o Espírito me fez lembrar. Segunda coisa, ele disse, façam discípulos. E aquilo que ministrou meu coração, treinem pessoas, para que possam fazer a obra do Senhor. Em João 17,
aquela oração que o Senhor faz pelos discípulos, pelos discípulos que Ele tinha, e acreditamos que por nós. O versículo 20 e o 21 do capítulo 17 de João, ele diz: em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é somente por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Você entende o que está embutido nesse versículo? Ele diz: eu estou orando por aqueles que ainda vão crer em mim, por meio da mensagem deles, pelo que eles vão pregar, pelo que eles vão ensinar. Eu estou orando por eles, por aqueles que nós vamos ganhar para Jesus, amém? Da mensagem que eles pregaram. Mas hoje, onde estão os discípulos de Jesus aqui? Somos nós, irmãos. Não importa se de cabelo comprido, de saia. Eu sempre digo: Senhor, eu estou aqui para fazer a tua obra. Estou vivendo num continente em que é possível a gente pregar, e eu louvo a Deus por isso. E quantas mulheres Deus tem levantado, e quantas mulheres Deus tem falado. Semana passada eu não pedi autorização para a irmã Rai, mas como é bênção, a gente pode contar, né? No dia da nossa macrocélula, num dado momento eu senti do Senhor de perguntar: quem quer ser líder? Quem quer voltar a ser líder? Quem quer uma célula na sua casa? Quem estava aqui na nossa macrocélula? Quem não veio, que eu vou puxar a orelha? Tá, depois a gente conversa. Então, vieram aqui os irmãos aqui na frente, e a irmã, ela compartilhou comigo que tinha um imã na cadeira, que por 2 vezes ela tentou se levantar e ela não conseguia vir. E ela foi para casa, né, com aquela sensação de que ouviu Deus. E quando foi na terça-feira, acho que foi na terça no Tadel, foi na terça, no domingo, foi minha irmã, o pastor ministrou a palavra, e a irmã saiu daqui de novo com aquela cobrança que só o Espírito Santo sabe fazer, né? Ele é joia. E aí ela estava lá na casa dela, agoniada, né, sobre aquilo, e que o Senhor estava realmente cobrando dela. Quem liga para ela? A irmã, onde ela tinha uma célula antes, e disse: irmã Rai, eu quero a célula de volta aqui em casa. Aí o Senhor fez assim, né? Aí ela me ligou, e aí ela me disse que ela ia recomeçar a célula. E eu estive lá na quinta-feira, recomeçando a célula na casa da irmã Eliana. Amém? Então, queridos, somos nós todos, tá? Homens e mulheres. Então, Jesus, ele já orava por nós e por aqueles que nós estamos discipulando e ganhando para o Senhor. Terceira coisa que ele disse: batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês vão, vocês treinem, vocês ensinem, depois vocês batizem. E vocês, num terceiro momento, num quarto momento, ele diz: e vocês ensinem a obedecer tudo que eu lhes ordenei. Ensinem esses discípulos a obedecer. Amém, irmãos? Que o abecedário do crente é obedecer. Amém? Então ele disse: ensine esses discípulos a obedecerem tudo o que eu vos ordenei. E ele diz: e eu estarei convosco todos os dias. Eu estarei com você quando você se julgar incapaz. Eu estarei com você quando você tiver que orar por aquele enfermo que você acha que você não consegue. Eu estarei com você quando você estiver enfrentando lutas na tua célula. Eu estarei com você quando você tiver algum problema para resolver que você não sabe como fazer. Eu estarei com você em todas as situações. Eu estarei com você para te fazer crescer e ganhar muitos e fazer muitos discípulos sobre a terra. Eu estarei com você. Queridos, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo, ele diz: Timóteo, se você transmitir essas instruções aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que você tem seguido.
Então você será bem alimentado, você será um bom ministro de Cristo Jesus, se você transmitir essas instruções. Então, o líder, queridos, ele precisa de quê, amados? Da palavra. Ele precisa conhecer a palavra. Amém? Para cumprir o ID, a palavra deve fazer parte da vida do líder. Amém? Para a gente cumprir esse ID de Jesus, a palavra deve fazer parte da nossa vida, para que ela saia de nós como ensino para aqueles discípulos que nós ganharmos para o Senhor. Então, queridos, como proceder então? Amados, no início deste ano, eu senti de Deus, eu vi um grupo de leitura bíblica, e eu senti no meu coração que eu deveria também começar um grupo de leitura. Para quê? Para que todos os dias eu tirasse um tempo e mandasse uma mensagem, dizendo os versículos que deveriam ler. Eu poderia pegar todo início de mês e botar o calendário lá. Irmãos, o calendário deste mês é este. Mas eu senti no meu coração que eu deveria todos os dias mandar uma mensagem que estimulasse os irmãos a ler a palavra. Amém? E eu só não digo lá, os versículos para hoje são... Quero até pedir perdão para os irmãos, porque hoje o dia foi cheio, e ainda há pouco, quando você chegar lá, você vai encontrar essa mensagem, dizendo quais são os capítulos de Salmos para você ler hoje. Então, amados, todos os dias o Senhor me faz lembrar, que eu tenho um compromisso com você, um compromisso de ler, e um compromisso de compartilhar com vocês. Para quê? Para que a gente leia a Bíblia em um ano. Quem recebe aqui essa mensagem? Eu não vou perguntar se você está lendo, não, que eu não quero constranger você. Mas, no final do ano, no dia 31 de dezembro, quem está sendo fiel, vai poder dizer, em 2021, eu li a Bíblia todinha. Amém? Glória a Deus, irmãs. E 2022, a gente começa do capítulo 1 de Gênesis. Amém? Irmãos, quantos anos de fé você tem? 5. Já pensou se quando você converteu, no ano seguinte você tivesse começado a ler a Bíblia, para ler a Bíblia toda em um ano, você já tinha lido a Bíblia 4 vezes. E o povo de 10 anos de convertido, já tinha lido a Bíblia pelo menos 9 vezes. E os velhos de convertido como eu, de 36 anos, já tinha lido a Bíblia pelo menos 35 vezes, irmãos. Todo crente precisa conhecer a palavra. Irmãos, os judeus, eles ensinam, as crianças deles pegam lá o Pentateuco, e as crianças, elas têm que conhecer, porque foi isso que o Senhor disse para eles: ensina os teus filhos, pega lá a lei, bota no lugar visível, para que eles possam aprender. Nós precisamos conhecer a palavra, e aí quando chegar na nossa célula, a gente vai ter facilidade até de falar da palavra. Não vão estar falando lá de personagens que você não sabe nem quem é. Todo cristão, queridos, precisa conhecer os 66 livros. Agora 66, irmão, querido, vai ter livro como Filemãozinho, que é um capítulo, irmão. Misericórdia. É só um capítulo de 66, irmãos, 66 livros. Tem, irmãos, tem os Timóteos da vida lá com 4 capítulos. Então não é 66 livros, é um livro. É um compêndio de cartas, de livros que o Senhor deixou para a gente. Quem está lendo e está gostando? Maravilhoso, não é verdade? A palavra, ela é maravilhosa. Nós aprendemos, todos os dias eu fico pensando no que escrever lá embaixo daquela mensagem. E Salmos meu Deus, de vez em quando o Covid ataca e eu não lembro das palavras. Salmos é uma inspiração para você que quer falar com Deus. Tem dias que você vai dizer: Senhor, eu posso dizer do Senhor, o Senhor é o meu Deus, é o meu refúgio e a minha fortaleza, e em Ti eu confio, porque o Senhor me livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. O Senhor me cobre com suas penas, e debaixo das suas asas eu sei que eu estou seguro, papai.
Eu sei, Senhor, que eu estou passando por essa luta, mas vão cair 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, e eu não vou ser atingido, Pai. Oh, Deus, use, queridos, a palavra, é para isso. Você conhece a palavra e você toma a palavra para você. Quando você vai ler a palavra, você pergunta: como eu posso aplicar essa palavra na minha vida? Como essa palavra se aplica aos dias atuais e como eu posso usar essa palavra na minha realidade e na minha vida? Não é ler apenas para conhecer a história bíblica, queridos, é para você pegar as verdades da palavra e trazer para a sua vida. Aprendemos muito, irmã, Antigo Testamento, pois é, irmãos, o que a gente vê, reis que serviam a Deus e Deus abençoava o reinado deles, reis desobedientes que sofriam as consequências, homens que temeram ao Senhor, o Senhor lhes deu vitória, homens que serviram a Deus e foram alimentados e foram livrados. A palavra, ela vai nos instruir, mas não somente isso, ela vai nos levar a um nível elevado de cristãos que têm relacionamento com Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é o seu Deus, é aquele que usa a palavra dele para edificar a minha e a sua fé, para vivermos de acordo com a verdade da palavra, para sermos edificados para ela, fortalecidos por ela, para pregarmos a palavra, mas acima de tudo, queridos, vivermos a palavra. Amém? Você lê a palavra, e em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. O que acontece? Cai um pau lá para trás, ai meu Deus do céu, Senhor, deve ter ladrão, mas eu em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor é minha segurança. Você leu, se aproprie da palavra para você. Amém? Salmista, ele diz: Senhor, de manhã eu te apresento a minha oração e eu fico esperando o que? A resposta. A gente lê isso, mas irmão, estou passando por uma luta terrível. Mas você já orou e disse: Senhor, hoje eu não tenho comida na mesa, eu não tenho comida no meu fogão, minha geladeira está vazia, mas o Senhor disse através do teu servo: eu nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu sou teu servo, eu sou tua serva. Papai, olha a minha chinela, pai, ela está arrebentando, eu preciso de outra. Peça, porque a palavra que você está lendo diz: pede-me, pede, e eu te darei até as nações por herança. O teu Deus, dono de todas as coisas, é poderoso para te suprir, mas você vai encontrar isso na palavra, a palavra que Ele deixou para nossa, não somente para a inspiração, mas para o nosso alimento, para a gente se sentir filho. Quando você lê a Bíblia, você descobre o tamanho do Deus que você serve. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus que abre as águas? Quem é esse Deus que esconde o seu povo do exército inimigo? Quem é esse Deus que transforma a água amarga em água doce? Talvez a sua vida seja como uma água amarga. Diz: Senhor, lá no deserto o Senhor fez com que Moisés jogava um galho de árvore na água amarga, e a água amarga se transformou em água doce. Senhor, usa esse instrumento que esse galho simbolizou para tirar essa tristeza. Faça uso da palavra. Tudo está lá, as promessas, mas também as repreensões. As repreensões estão lá. Qual o pai que não repreende seu filho? Qual o pai que não puxa a orelha do seu filho, que não bota seu filho de castigo? Por quê? Porque ama. Você vai encontrar repreensões na palavra. Não pule, não seja o crente pá que dá uma pasada e diz: essa aqui é para o irmão fulano. Se ele pudesse ler esse versículo. Seja o crente inchada que só diz: essa é para mim, essa daqui é para mim, essa daqui é para mim. Puxe para você e seja edificado. Glória a Jesus. Como proceder então? Primeira, TSD. Não sei se já mudou essa sigla, irmão, mas TSD quer dizer tempo sozinho com Deus. Seu tempo sozinho com Deus, vai dizer: irmã, lá em casa não tem como ter tempo sozinho não, que só tem 3 cômodos, é cheio de gente. Tem uma árvore no seu quintal, mas tem um banheiro. Lá no banheiro pode ser o seu TSD. Me lembra, muitos anos atrás, eu hospedei em casa uns irmãos, e eram estrangeiros, e eles vieram, acho que para essas conferências de missões, TLC, irmão, eu sou da época do TLC,
E esses irmãos ficaram na minha casa. E eu me lembro, pastor Teixeira, acho engraçado. Eles iam lá para trás da minha casa, a área por lá, e só via crente numa cadeira para cá, de manhã crente numa cadeira para ali, com a Bíblia na mão, eles lá quietinhos no canto deles. E ninguém conversava com o irmão. Porque hoje em dia, irmãos, convenhamos, não sei quem ainda recebe aqui um Minuto com Deus. Todo dia eu mando um Minuto com Deus para vocês. Mas o que acontece muitas vezes, você está lá ouvindo, né, o Minuto com Deus, aí a pessoa chega com você, sim, fulano, tu soube de tal coisa? As pessoas não entenderam, queridos, a reverência que a gente deve ter com a palavra. Ou você lê a Bíblia lá, está lá lendo, aí de repente, como diz a pastora, esqueci o nome daquela abençoada, leva o traficante do celular e bota do lado. Aí você está lendo lá a Bíblia e plim! Aí grava um áudio, irmão, tal coisa assim, fulano, tal coisa assim, bota lá. Aí, de onde mesmo que eu parei? Acho que foi aqui, né? Continua aqui, aí toca o celular. Oh, meu Deus. Irmão, quando você for ter o seu tempo sozinho com Deus, é sozinho. Não é você, Deus e os seus 1.500 contatos, os seus 600 seguidores, né? Não é só você. E não se preocupe, depois você olha, você responde. Que maravilha vai ser você poder dizer, irmãos, eu não lhe atendi, eu não lhe respondi, porque eu estava no meu TSD. A pessoa vai dizer, o que é TSD? Pois é, meu tempo sozinho com Deus. Como é isso? Todos os dias eu tiro um tempo para estar sós com meu Deus, lendo a minha Bíblia e orando ao Senhor. A pessoa pode falar, o que você faz nesse tempo? Irmãos, eu leio a palavra, depois eu oro, falo com Deus, às vezes eu canto, né? Aqueles mais inspirados, cantam, falam em línguas, e tem um tempo de qualidade com o Senhor todos os dias. Irmã, isso não dá para mim não, eu acordo cedo, tem um monte de menino lá em casa, eu trabalho para todo lado, então acorde mais cedo, ou então faça 11 horas da noite. Tenha um tempo para o Senhor. Irmãos, nós como líderes, essa palavra é para mim, é para todos nós, não podemos negligenciar esse tempo com o Senhor. Líder tem que ter tempo de qualidade com o Senhor e tem que ler a Bíblia. O seu instrumento na sua célula é a palavra. Irmãos, eu trabalhei em 2 instituições financeiras por muitos anos, e a gente tinha aqueles manuais desse tamanho, irmãos. Então a gente consultava os manuais para saber o que dizer para o cliente, como resolver situações. E eu ia lá porque eu queria saber como era para fazer, queria dar o meu melhor para aquela empresa. Nós temos um manual deixado por Deus, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, eu não sei o que as suas ovelhas, as ovelhas da sua célula pensam sobre a palavra. Eu estava lá na célula da irmã, que eu fui visitar, cheguei lá, tinha o estudo da semana passada, e a pergunta era, o que é a palavra de Deus para você? O que é a Bíblia para você? E pense numa dificuldade, irmão. Surge a resposta das mais variadas. É um manual de consulta, é um livro que a gente pode ver lá como resolver as coisas. A revelação do que é a palavra, que é Deus falando com a gente, é o Senhor falando conosco. O Senhor fez questão de deixar a palavra. Você vê que a palavra ela tem um ciclo: criação, eternidade com Deus. O Senhor não deixou aberto. Se olha, o homem foi criado dessa forma que está. Capítulo 1 de Gênesis começa a obra da criação. O Senhor lá, separando a luz das trevas. E você vai caminhando, os projetos de Deus, até que ele chega em Abraão, e aí ele decide que ele vai fazer dele um povo. Tudo gira em torno de Israel até Malaquias. Aí vem Mateus, Jesus vem para quê? Para nos resgatar. Aí vai começar a história de como esse povo, resultante do trabalho de Jesus,
como esse povo viveu, como eles foram alcançados. Paulo escrevendo carta para esse povo, estimulando a fé deles, até que chega lá em Apocalipse, João vendo o futuro dos salvos. E quando chega lá no fim, já é a gente na glória com o Senhor. É isso, é a Bíblia, irmãos. Por que não nos interessarmos em conhecer essa história maravilhosa? Como foi a vida desse povo ao longo desses séculos, até chegar em nós. Onde nós estamos na palavra, queridos? Nós estamos às portas do Apocalipse. Estamos às portas do Apocalipse. Nós tivemos o privilégio de nascer próximo do fim, mas ainda há algo para a igreja fazer, e a igreja precisa saber o que vai acontecer, para estimular os irmãos. Irmãos, na palavra está escrito, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Existe hoje uma outra corrente de pensamento, que Jesus não vai voltar nas nuvens e tal. Eu não quero nem saber, irmãos, seja como for, Ele vai vir me buscar, e a igreja precisa estar preparada para se encontrar com o Senhor. E nós, como líderes, nós precisamos ter o cuidado de conhecer o estado das nossas ovelhas, como diz lá em Provérbios, e a gente estimular as nossas ovelhas a viver esperando esse dia. Está difícil, irmão, tá, mas Jesus vai nos levar para o céu. Vamos viver com lutas e provas, mas vamos viver fiéis ao Senhor até o último dia, irmão. Eu e você, a responsabilidade é nossa. Quem está em contato com esse povo somos nós, e hoje os líderes de células, amém? E nós, como pastores, que estamos aqui para apoiar vocês, para ajudar vocês, para dar um suporte para vocês, para que esse trabalho seja feito. Então, é a palavra. Primeira coisa, tempo sozinho com Deus, para oração, leitura e meditação na palavra, buscando o conhecimento de Deus. Para quê? Para se manter firme, primeiramente. 1 Timóteo 4,16, ele diz: atente bem para a sua própria vida, Timóteo, e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você vai salvar tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Então, Timóteo, atente bem para a sua vida, ele diz, e para a doutrina, para o ensino, amém? Para que mais? Conhecer a palavra, para utilizá-la na oração, já falamos sobre isso ainda há pouco. Para que mais? Para falar como cristão. Irmão, cristão fala como cristão. Eu já ouvi alguém falar contra o evangeliquez. Quem já ouviu esse termo aqui? Tem inglês, francês, polonês, e tem o evangeliquez. Quem já ouviu esse termo aqui? Já ouviu, né? Alguns dizem que a linguagem, aquela linguagem excessivamente crente, sabe o que é isso? Ela pode, de certa forma, afastar alguém, mas eu quero lhe dizer algo. As pessoas têm que ver algo diferente na gente, amém? A nossa linguagem tem que ser diferente, porque as pessoas já vêm do mundo fugindo muitas vezes de um linguajar que não edifica, que não produz fé, de um linguajar que não alegra, de palavras que não trazem sabedoria, de palavras que não mudam. Amados, em Lucas capítulo 6, versículo 45, diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se o seu coração estiver cheio da palavra, não vai sair outra coisa. Se você medita na palavra, se você lê a palavra, olha, eu acho difícil sair um palavrão da sua boca. Eu acho difícil sair uma palavra obscena da sua boca. Por quê? Porque eu me lembro do meu filho ouvindo a palavra em áudio. É interessante que era uma tradução em que o Senhor é chamado de o Eterno. Alguém já ouviu essa tradução? E ele ficou tão impressionado, porque quem viu aqui alguma vez o tal do Porta dos Fundos? Alguns, né, irmão? Alguns. Irmãos, na verdade,
É um programa de humor, sátiras da palavra, entendeu? Piadas sobre Jesus, os discípulos. Se você fosse olhar, esquecendo que era crente, dá para rir um bocado. Mas quando você tem temor de Deus, quando eu vi aquilo, eu disse, eu não posso rir disso. Eu não posso dar audiência para um troço desse. Eu não posso gastar meu tempo com isso. Eu me lembro do meu filho ouvindo sobre o Antigo Testamento, quando aquele narrador da palavra, ele fala sobre o eterno. E ele disse, mãe, fica tão difícil brincar, depois da gente ouvir a palavra dessa forma, porque o homem, ele interpreta a Bíblia, né? É um negócio meio teatral, bonito. A nossa linguagem é inspirada na palavra. Eu não sei, irmãos, a gente está falando, de vez em quando vem um versículo. Você está gravando um áudio, aí vem um versículo, você está respondendo uma mensagem, e vem um versículo da palavra, por quê? Porque nós vamos falar do que nós estamos cheios, amém? Nós vamos exalar o perfume que a gente se passou, amém? Glória a Deus. A boca fala do que o coração está cheio. Então, para que conhecer? Para ter atitude, comportamento de cristão. Colossenses 3,17 diz, tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo que fizerem, faça em nome de Jesus. E nós vamos aprender como? Na palavra, amém? Para resolver situações, para isso devemos conhecer a palavra. 2 Timóteo 2, 24, 25, ele diz, ao servo do Senhor, acho interessante isso aqui, não convém brigar, mas ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Então ele diz, ao servo do Senhor não convém brigar, é na palavra, irmãos. Ele diz, sim, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Cadê os briguentos? Está aqui a palavra, para quem gosta de brigar, está aqui a resposta. Não convém brigar, mas ser amável com todos, irmãos. Irmã, da minha natureza, pois eu te digo que essa natureza aí é adâmica. Jesus, ele nos deu outra natureza, porque ele disse, aprendam comigo que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. O pacífico, o gentil, o paciente, ele tem paz, ele tem descanso na sua alma. Irmãos, quem briga e vive encrencando, vive estressado, agoniado, a pressão sobe. Eu orei muitas vezes isso, eu preciso voltar a orar e dizer, Senhor, faça-me mansa e humilde de coração, principalmente quando eu ia para o banco. Parecia aquele povo brigando por causa do juro alto, por causa da parcela, por causa de não sei o que lá. O povo ia lá brigar e eu saía de casa, Senhor, faça-me mansa e humilde de coração. Mansa e humilde, mansa e humilde. Quando a pessoa vinha brigar, eu digo, querido, sente aí um pouquinho, vamos resolver. O que é sua dúvida? Se me der um tapa, eu vou ter que virar o outro lado, né? Entende, irmãos? Glória a Deus. Então, para resolver situações, e último, e você deve ter outros, para tomar decisões. Salmo 119, 105, o salmista ele disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu vou caminhar por um caminho claro, porque o Senhor vai me conduzir nesse caminho. Queridos, meditar para ensinar onde? Na célula. 2 Timóteo 2,15, eu vou correr, ele diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Isso aqui na célula, queridos. Manejar bem a palavra. Irmãos, onde é que fica esse tal de Amós, irmãos? Tá. No discipulado, usamos a palavra. 2 Timóteo 3, 16, 17, ele diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O que for necessário no discipulado, use a
palavra. Colossenses 3,16, ele diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações, no aconselhamento à palavra. Na visita às ovelhas e aos não convertidos, Efésios 4:29, nenhuma palavra torpe, inútil, saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Amém? A palavra tem que ir com a gente. Diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Amém? E quando chegar lá, o Espírito Santo vai trazer no momento oportuno a palavra para você falar. Sem o conhecimento, queridos, e o uso da palavra, o cumprimento do ID fica prejudicado. Amém? É impossível você cumprir o ID de Deus sem conhecimento da palavra. Você vai fazer de qualquer jeito, mas o Senhor se manifesta onde está a palavra dEle. Amém? Além disso, a meditação na palavra nos leva a conhecer o Senhor e a ter intimidade com Ele. Amém? Você passa a conhecer o Senhor. Diz que eu conheci muito do Senhor na lei. Conheci um Deus que dizia: olha, façam assim. E quando iam consultar Ele: Senhor, aquele lá foi pego em adultério, que diz a lei? Vai ter que ser apedrejado, porque foi isso que eu disse. O nosso Deus age assim. O nosso Deus, o que Ele diz, Ele cumpre. E diz a palavra que Ele vela por sua palavra para cumpri-la. E Ele prometeu estar conosco. Então, se você vai fazer a obra, Ele vai junto com você. Para onde você for, Ele vai junto. Por qualquer luta que você passar, invoque-o e diga: Senhor, eu estou aqui fazendo a Tua obra. Me diga o que é que eu faço. Queridos, um dia desses eu fui fazer uma visita. Difícil a visita, irmãos. E eu disse: Jesus, me diga o que eu digo, traga ao meu coração o que eu digo, me mostre o que está por trás dessa situação que eu não consigo enxergar, porque às vezes as pessoas dizem uma coisa para a gente, mas há uma realidade por trás, e o Espírito Santo vai nos revelar à medida que a gente dobrar os joelhos. Não vá fazer a obra do Senhor sem antes clamar por Ele, dizer: Senhor, vá comigo. Amém? Vá comigo. Você quer dar o seu melhor para Deus? Busque o conhecimento da palavra e ore para o Senhor lhe usar. Amém? Glória a Jesus. Vamos ficar de pés. Senhor, que possamos guardar a Tua palavra no nosso coração, Senhor, para fazermos a Tua obra de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Eu quero chamar aqui o pastor Teixeira. Glória a Deus.